Hoje trouxemos aqui uma receita super tradicional que pode se encaixar na sua dieta melhor do que você imagina. E nós trouxemos duas versões, uma com glúten e uma sem glúten. Na primeira, é uma receita tradicional de quibe com trigo para quibe. E a segunda versão é um quibe com quinoa, que fica tão maravilhoso quanto. Então você escolhe qual das duas. As duas são super fáceis de fazer. Vem! As duas receitas são super parecidas, então nós vamos passar aqui uma receita só e quem quiser fazer com trigo para quibe, faz com trigo para quibe e quem quiser fazer com a quinoa, faz com a quinoa. Como sempre, aqui nas descrições nós vamos colocar as informações nutricionais dos dois, mas vocês vão ver que elas são basicamente iguais. Então a quantidade de carboidrato de uma receita e da outra é muito parecida. O que vai mudar basicamente é se você tem algum problema com trigo, se você não deve comer trigo, você obviamente prefere a opção da quinoa. Se você não tiver problema com trigo e quiser consumir o trigo mesmo, você faz a versão tradicional, adequando as quantidades. Então vamos para a receita. O primeiro passo é hidratar o trigo ou cozinhar a quinoa. Para o trigo, você vai colocar ele em um recipiente e vai adicionar 2 xícaras de água quente para acelerar o processo. Meia horinha depois, ele já está hidratado e, se for necessário, você escorre se ficar água sobressalente. Se ele incorporar toda a água, não precisa escorrer. Quanto de trigo, Carol? Nós utilizamos 150 gramas de trigo cru e aí você hidrata com essas 2 xícaras de água. Depois não precisa mais pesar esse trigo. Na quinoa, nós usamos novamente 150 gramas, mas a quinoa você precisa cozinhar. Então você vai transferir para uma panela e vai cozinhar mesmo, né? Cozinhando. Com água em ebulição, aí você cozinha. 20 minutinhos depois que a água estiver borbulhando, a nossa quinoa está pronta e você também vai escorrer a água com uma peneira e vai reservar essa quinoa. Agora nós vamos para a receita do quibe, que são iguais para as duas versões. Primeiro nós vamos picar uma cebola. Se você não gosta muito de cebola, você também pode bater ela no liquidificador. Mas picada fica maravilhosa, principalmente para quem gosta da cebola. Reserva essa cebola picada. Vamos picar também hortelã, que faz toda a diferença no quibe, e vamos reservar esse hortelã. Aqui nós só usamos basicamente esses 2 temperos frescos, além dos secos, mas você pode utilizar outros temperos verdes se você gostar. Agora nós vamos pegar um bowl, vamos colocar 500 gramas de patinho moído. Aqui vem uma dica importante. Tem muita carne moída que a gente compra pronta no mercado que vem com muito mais gordura do que deveria. Então, se possível, peça para moer o seu patinho na hora. Compre o patinho, peça para limpar o patinho e moer o patinho na hora. Ele é uma carne de muito mais qualidade e com muito menos gordura. Além de que o quibe fica muito mais gostoso porque é uma carne fresca. Então, vamos adicionar 500 gramas desse patinho moído em um recipiente e nós vamos adicionar aí ou o trigo para quibe hidratado ou a quinoa cozida. Depois vamos adicionar a cebola picada, o hortelã picado e os temperos secos. Nós utilizamos uma colher de chá cheia de sal, utilizamos cominho e utilizamos canela. A canela parece estranha para algumas pessoas, mas faz toda a diferença no nosso quibe e ele fica bem perfumado. Depois nós misturamos bem, incorporamos com a mão mesmo. É importante ser com a mão, porque você vai incorporando ali todos os ingredientes e vai ficar nessa textura maravilhosa. Vamos pegar um recipiente, nós untamos aqui com um pouquinho de azeite e vamos pegar metade da massa desse quibe e forrar essa forma por baixo. Nós demos aqui um toque especial e colocamos 200 gramas de cottage como recheio do nosso quibe. Você pode adicionar também o creme de ricota ou o nosso famoso requeijão cremoso caseiro, que está aqui no canal. Só clicar aí onde a Carol está apontando, que fica muito bom. Depois é só a gente pegar a outra parte do quibe e aí vem uma dica. Se a gente colocar de vez e for abrindo aos pouquinhos, vai acabar jogando esse cottage todo para a lateral. Então a gente vai abrindo na mão aos pouquinhos e adicionando em cima do cottage até formar toda a tampinha do nosso quibe. Vamos adicionar 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem em cima desse quibe, que vai dar uma douradinha e esse azeite entra também, dá um toque super especial.
nós fizemos aqui uma marcação de quadradinho para ficar com cara de quibe e levamos ao forno médio pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos. Importante, você não precisa comer esse quibe todo de uma vez, você pode congelar, ele vai dar 5 porções. E aí, se você for consumir depois ou for congelar, não assa muito para esse quibe não ressecar depois quando você for esquentar. Então, para um pouquinho antes para ele ficar úmido ainda, você congela a porção que você quiser congelar e depois você retira e esquenta novamente. Na hora que você esquentar, ele vai dar aquele final daquela cozidinha. E em termos nutricionais, gente, essa é uma receita super completa. Você já tem a fonte de proteína, a fonte de carboidrato e combina super com o que, Carol, esse quibe? Aí você serve com a salada bonita, com legumes assados. Então é uma receita, como o Thaís disse, completa para uma refeição principal. Esses 5, né, que nós estamos aqui dividindo. E se você dividir em mais porções, der uma porção menor, pode ser também um lanche da tarde maravilhoso. Então, corram para fazer essa dica, essa receita maravilhosa. Conta pra gente aqui depois o que é que vocês acharam, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aproveita, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, porque vem muita receita gostosa ainda. E segue a gente lá no @nacozinha.comasnutris.